Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu vim fazer a resenha de Drive. James Salles é um escritor norte-americano nascido em 21 de dezembro de 1944, hoje tendo seus 69 anos, e desde pequeno ele gostou de inventar história para os seus amigos em rodas de conversa. Então, quando ele cresceu, ele se tornou escritor de livros. Mas não só isso não. Ele se tornou professor de escrita criativa, terapeuta respiratório, músico e professor de música, além de roteirista de cinema, revisor e tradutor de livros e escritor. Ele toca uma série de instrumentos e eu acho que toda essa vida multifacetada, com inúmeros trabalhos, transmite um pouco nas relações rápidas de Drive. O livro trata então da história do piloto. Sim, ele não tem nome na história. O piloto é um dublê que trabalha em Hollywood. Ele dirige loucamente carros por esses filmes de ação que a gente vê no cinema. E como acontece a história? Ele pode ser considerado um dos melhores dublês em ativa no mercado. Entretanto, dirigir para os filmes não é a única profissão para o piloto. Ele também tem um segundo trabalho, que é ser piloto de fuga durante assaltos. Como ele deixa bem claro na história, ele não se mete em confusões, ele não anda armado, ele apenas dirige, que é o que ele sabe fazer. A história é então construída de uma forma bastante não uniforme, e eu acho que isso altera um pouco as coisas. Primeiro, porque é um livro fora de ordem cronológica. Tudo bem, a gente tem vários exemplos de boas obras nesse formato. Entretanto, é um livro fora de ordem cronológica com 160 páginas. É um livro muito curto. Então, para estabelecer uma relação com clareza e tentar demonstrar então esse impacto claro no leitor, para ele tentar entender todos esses pontos e como essa obra se funde numa ordem cronológica clara depois que a gente lê, fica uma leitura muito confusa. As emoções elas são passadas de maneira muito rápida e seca, como se o livro não tivesse emoções. Todas as relações, as falas e a maneira como esses personagens se desenvolvem são muito rápidas e secas. Não sei se é pelo tamanho do livro, não sei se foi por um objetivo do autor em tentar passar essa adrenalina, essa dinâmica da corrida e das pistas, tanto para a relação dos personagens, tanto para a forma como eles se constroem, para a forma como eles se relacionam, mas eu achei que faltou emoção, acabou não contribuindo, porque nas partes mais interessantes, nas partes mais emocionantes, faltou emoção. Nos clímax da trama, onde muitos personagens acabam falecendo, falta empatia, porque você não teve tempo de construir a sua empatia com aquele personagem. Então, na parte que você perde ele, na parte que ele some da história, tanto faz diferença, porque você não conhece muito da história dele, você nunca teve nenhum relacionamento com ele, e ele vai embora, então, acabou. Os capítulos, então, são fora de ordem cronológica, mas a gente também tem a ordem cronológica alterada dentro dos próprios capítulos. Quando o narrador lembra, então, algumas fases do passado do piloto e também do futuro. Então deixa as coisas muito complexas e confusas. Além de você ter a alteração da ordem cronológica entre os capítulos, você também tem dentro do capítulo. Isso foi uma relação minha com o livro. Talvez você, que vá ler o livro, talvez consiga criar uma maior empatia, tanto com os personagens quanto com a trama. Por muitas vezes eu pensei em largar o livro, mas como era uma narrativa curta, eu consegui permanecer até o final, até porque é uma conduta minha. Raramente eu desisto do livro ou desisto de algum filme. Eu sempre gosto de ver até o final. Entretanto, pouco acrescentou para mim, porque as relações minha com os personagens, minha com o livro, que para mim é uma das coisas mais importantes quando eu faço uma leitura, foi rasa, foi bastante superficial e eu não consegui me aprofundar muito na narrativa. Por mais que o narrador ele faça algumas relações interessantes e tem algumas partes de humor assim bem rápidos, sarcásticos e irônicos, que é legal de ler, mas não teve aprofundamento de mim para com o livro. E isso para mim foi o que matou o livro. Talvez você goste dessa relação e, como eu disse, talvez você entenda melhor essa relação que o autor quis passar.
porque eu acho que eu não consegui compreender muito bem essa adrenalina e essa velocidade que ele quis passar das pistas da corrida, da vida dele como dublê para as relações, porque o personagem é um personagem muito calado, muito consigo mesmo na dele, e eu acho que é um dos pontos fortes do filme, que é a adaptação cinematográfica desse livro. Eu tinha visto o filme antes do livro, e tenho que admitir que eu não tinha gostado muito. Entretanto, agora, depois de ler o livro, eu parabenizo e o nível do filme subiu muito para mim. Realmente foi uma adaptação bem interessante. O roteiro conseguiu passar e dar nuance, dar profundidade para as coisas que não tem aqui. Ele conseguiu realinhar as ações, dar mais importância a algumas ações que não tiveram tanta importância aqui, e trazer um eixo e dar para o filme uma consistência mais interessante que o livro tem. Até a conduta dos personagens, as características, os personagens serem calados, o silêncio predominar mais, isso flui melhor no cinema do que no livro, porque você sempre vai ter letras aqui. E passar esse silêncio, passar essa conduta calada na literatura é um pouco mais complexo. Então no filme isso fluiu melhor. Por isso, devido à minha relação com o livro, à minha relação com os personagens e a escrita, Drive ganha apenas 1 estrela. A edição saiu pela Alea. A Alea tem umas edições muito bem caprichadas, todas têm orelha, páginas amarelas, e apesar do livro ser bem curtinho, é bem caprichado. Tudo bem que tem a capa do filme aqui, mas é uma maneira de vender um autor ou vender um livro que não é tão conhecido. Então, é uma edição bem legal se você se interessar pela obra, apesar de eu não ter recomendado tão bem assim, porque eu acho que isso que é importante, a relação de cada um para com o livro. Eu aqui estou descrevendo a minha relação com o livro, mas você pode ter outra relação completamente diferente. Então, obrigado por assistir a resenha, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aguarde os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.